pessoas aí na sala, mas a gente precisa um pouquinho do feedback de vocês para saber se está tudo bem. Digita aí falando que tá ok, que tá ouvindo a gente, Eu acho que isso se está falhando é alguma quase coisa. o bom dia Padrão. da quarentena é esse, né? Oi, tá me ouvindo? Tá me vendo? É. Porque todo mundo Bom tá dia, vocês estão fazendo me vendo? Estão reunião me vendo? o tempo todo, e aí sempre que você começa a reunião, você se pergunta a mesma coisa. Será que vocês estão me ouvindo? Será que vocês estão me vendo? Tudo bem? É. Quando você não está falando há um tempo e depois descobre que ninguém estava te ouvindo. Então, Exatamente. isso não é legal. É, então eu tô ouvindo aqui, eu tô vendo aqui que o Leonel falou que tá bom, Ramiro, Luiz, gente, muito obrigado. O Alberto está digitando. O Marcos falou. Muito obrigado, gente, pelo feedback de vocês. Mas, bom dia. A gente vai começar agora o nosso webinar número 20 sobre comissionamento de sistemas fotovoltaicos. Eu queria, só antes da gente começar, a passar três recados. Bom dia, Alberto da Brasol Energia Solar de Palmas, Tocantins. Que fantástico. Seja bem-vindo, Alberto. Alberto, Palmas, beleza. Tocantins. É, ia passar três recados aqui muito rápidos para vocês. O primeiro é sobre uma pesquisa que a gente está fazendo sobre o nosso assistente. A gente está, assim, investindo muitos recursos, tempo, para criar um assistente dentro do nosso site, enfim, que faz cálculos, que é ágil, enfim, o melhor assistente para montagem de geradores fotovoltaicos do mercado. A gente está dedicando muito para fazer isso. E ouvir a opinião de vocês sobre essa questão do assistente é algo muito importante para a gente. A opinião de vocês é importante, porque vocês são usuários disso. Então, a gente tem uma pesquisa aqui que tem uma barrinha verde em cima aí da apresentação que vocês estão vendo. Se você clicar ali, vai aparecer algumas perguntas que seria muito importante para nós se vocês respondessem. Esse é o primeiro recado que eu queria dar. O segundo é que em todo webinar a gente comenta sobre, tipo, marca a gente, publica lá um story no seu Instagram falando que você está assistindo aqui para a gente repostar. Só que a gente está notando uma dificuldade que às vezes às vezes as empresas não marcam a gente, o @win.energia, e aí a gente não consegue repostar a publicação. Então, é muito legal, a gente se sente muito feliz, mas a gente também quer divulgar vocês. Então, tipo, marca a gente lá para a gente poder fazer isso. E, enfim, e todo mundo fica mais conhecido. Eu acho que, além de adquirir conhecimento, isso é uma coisa que a gente quer também, né? E a gente precisa num momento como esse. E o terceiro aviso que eu queria dar é sobre um detalhe técnico, né? Sobre o último webinar que a gente teve na semana passada. Foi um webinar exclusivo, digamos assim. A gente falou sobre um assunto relacionado à norma, então a gente teve algumas limitações em relação à divulgação, a divulgação, na verdade, do material do webinar. A gente não pôde publicar o vídeo no nosso canal, nem pôde enviar o material para as pessoas. Foi um webinar exclusivo para quem estava ali. E é importante para a gente saber também se vocês têm interesse em continuar recebendo conteúdos desse tipo técnicos dessa forma. E, enfim, é um pouco diferente, porque é um webinar direcionado apenas para quem está ali, mas, enfim, a gente quer saber de vocês. Se tiver ao nosso alcance e se for acrescentar em vocês de alguma forma, para a gente é o suficiente para a gente investir nisso e seguir fazendo. E, enfim, esses são os recados. Eu quero passar a palavra aqui para o Marcos, nosso especialista, vai se apresentar, vai começar o webinar. Uhum. E é Gente, só. obrigado pela participação de todo mundo de novo. Reforço aí os comentários do Anderson. O webinar passado falamos sobre a norma NBR 16690, pouquíssima gente, né? Essa norma para sistemas fotovoltaicos rege praticamente tudo que a gente faz aqui na Win, tudo que vocês fazem, às vezes até inconscientemente. Como o Anderson falou, se vocês quiserem mais webinars exclusivos sobre normas, sobre conteúdos assim, mais restritos assim para o pessoal que está assistindo, vocês podem falar aqui, a gente vai dar outros tipos de conteúdo já podendo divulgar sobre norma em próximas oportunidades, mas alguns deles vão ser exclusivos, como foi o último, tá? Esse webinar de hoje sobre comissionamento de sistemas fotovoltaicos é um assunto que gera muita dúvida e, assim, a gente percebe no mercado poucas empresas, poucos instaladores fazendo comissionamento e, assim, realmente
deixando, né, uma documentação no cliente, uma documentação de projeto, uma documentação técnica de referência, para que, eventualmente, o sistema tem que durar muito tempo, 20 anos, 25 anos. Outra pessoa que vá lá fazer uma manutenção ou adicionar um outro arranjo fotovoltaico, seja o que for, precisa ter uma referência para usar como base, saber como é que aquele projeto que estava lá foi construído. Além disso, documentação de comissionamento é uma boa referência para você que fez o projeto. Se eventualmente o cliente voltar e seja também uma usina de pequeno porte, uma usina de grande porte, você tiver algum tipo de problema, o cliente falar que tem alguma coisa que não está funcionando bem, você tem toda a referência, toda a documentação lá e os ensaios feitos para saber onde é que pode ser aquele problema. Né? E você já parte de um outro ponto. Dá um trabalho a mais, mas assim, é uma coisa muito interessante de se fazer. E a gente vai falar aqui um pouco, nós não somos nenhum especialista, né, em comissionamento, mas a gente vai falar aqui usando como referência a norma brasileira NBR 274, tá? Comissionamento de sistemas fotovoltaicos. Esse material a gente vai divulgar, esse vídeo vai para o YouTube, porque eu só estou usando ela como referência, eu não estou falando dela exatamente, tá? Eu estou usando ela como base para falar desse assunto. Por isso que esse material vai ser divulgado para todo mundo. Então, vamos começar aqui. A gente vai falar aqui o que uma documentação de comissionamento precisa ter, tá? Todas as informações que ela precisa conter do sistema e depois que tipos de ensaio precisam ser realizados durante e após a instalação do sistema fotovoltaico. Tá? E vamos falar um pouco de cada um desses ensaios. Tá? Existem ensaios de categoria 1, que são aplicáveis em qualquer tipo de usina, para qualquer tamanho, e ensaios de categoria 2, que são aplicáveis praticamente só para usinas de maior porte, mini geração a partir de uma determinada potência e usinas já de grande porte. Tá? Mas a gente vai falar desses dois. Não vamos falar sobre análise de desempenho do sistema. Isso aí é um outro assunto, mas ela também só se aplica a usinas de maior porte. Então, primeira coisa que tem que conter, né, no documento, no seu relatório de comissionamento, são os dados do sistema. Tá? Então, identificação da referência do projeto, quando aplicável. Você pode colocar projeto, empresa energia solar, o nome da tua empresa, projeto, né, XYZ, número tal. Essa referência dele é uma referência para você, tá? Para você conseguir localizar fácil esse sistema dentro da dos seus dados, tá? De projetos já realizados. Então, uma referência para você. Nome do proprietário do sistema, localização do sistema, endereço e coordenadas geográficas. Agora, por que coordenadas geográficas? Né? Se tem um endereço lá, eu consigo obter as coordenadas, certo? Mas essas coordenadas aí, percebam que na parte de quando você calcula a insolação, né, esperada para aquela orientação, para aquela inclinação, você pode usar uma base de dados solarimétricos que não recebe como entrada o endereço. Né? O Suera, por exemplo, você vai lá, coloca o endereço, ele já está vinculado ao Maps e você recebe lá os dados de radiância para fazer o cálculo da potência de pico do sistema para o cliente. Mas tem dados que não, por exemplo, o CRESESB. O CRESESB você não consegue só ir lá e colocar o endereço, você tem que colocar as coordenadas. Então, essas coordenadas aí, você pode ser mais ou menos preciso. Então, coloque aí as coordenadas geográficas do cliente que você utilizou como referência para o dimensionamento, tá bom? Para consultar a base de dados e ter os dados de radiação, ok? Potência nominal do sistema, tá? Tanto de entrada como de saída. Quilowatt-pico, né? Quando a gente está falando de watt-pico, fala do arranjo fotovoltaico, e kVA, que pode ser kilowatt também, que é potência de saída nominal dos inversores, de todos eles somados. Potência de saída nominal. É muito importante, até para você conseguir ver lá qual foi o oversize que você aplicou naquele sistema. Módulos fotovoltaicos inversores, fabricante, modelo e quantidade, tá? Isso é óbvio. Período da instalação, tá? Não só quando a instalação terminou, mas também quando ela começou, quando o relógio foi trocado e algum marco lá no meio que você queira ainda incluir, que você acha importante, tá?
Período dos ensaios de comissionamento. Você fez os ensaios de comissionamento quando a instalação acabou, foi fazendo durante a instalação, fez depois, né, instalou, depois que estava trocado e tal, um mês depois você voltou lá para fazer. Quando é que você fez esses ensaios? Isso é uma informação relevante. E, por fim, né, nome da empresa instaladora, responsável técnico pelo projeto, ou seja, o cara que assina a RT, a anotação de responsabilidade técnica, e os contatos dele, e-mail, telefone 1, 2, celular. Tá legal? Esses são os dados que ficam praticamente na capa do relatório de comissionamento. Agora, um pouco sobre diagramas, tá? O relatório de comissionamento tem que ter diagramas, a documentação técnica tem que ter diagramas. Imagina, você chega lá em um cliente lá que instalou um sistema fotovoltaico, você vê lá o inversor, os módulos lá em cima do telhado e não tem nenhuma referência, não tem diagrama, não tem nada falando. Então, é muito difícil, você vai ter que fazer retroativo o projeto para saber como é que aquilo foi instalado. Então, diagramas é uma coisa muito importante, não só para a concessionária, mas para constar no cliente, como referência para o cliente e para você. Né? Mas o diagrama, tudo bem, todo mundo faz, mas o que precisa conter? Né? Eu acho que isso não é tão óbvio assim. Primeiro, a gente está falando de diagramas do lado CC, tá? Aqui está CA e aterramento, mas é do lado CC. Né? Primeiro vamos começar com o CC aqui. Tipo de módulo, incluindo as principais características, número total de módulos, número de séries fotovoltaicas, quantidade de módulos por série fotovoltaica, como é que foi a associação das séries, né? Beleza, eu tenho de vermelho aí. O Anderson está melhorando aí o desenho para a gente. Como é que foi a associação das séries? Paralelo, se ficou em entradas independentes do inversor em PPT, isso tem que estar muito claro. Às vezes a gente vê o diagrama assim, que não tem nada escrito, e não está claro, né? Como é que foi a associação. Perfeito, Anderson, obrigado. Pode apagar esse outro que eu fiz. Especificação do condutor, tá? Diâmetro e tipo. Foi um condutor de 6 milímetros quadrados, tá? Mas quais são as características dele? Só isso, né? Se é um condutor de 6, de 4, não é o suficiente para você estar atendendo a norma, como a gente falou lá na última web, né? Então, é um condutor aqui com isolamento duplo, ele é um condutor de cobre estanhado, com isolação X e cobertura Y. Né? Suportabilidade de tensão até 1 kV ou 1,8 kV. Né? Isso tem que estar lá escrito. Especificação do dispositivo de proteção contra sobrecorrente, se houver. Né? Então, como a gente falou, se tiver mais de duas fileiras associadas em paralelo, tem que ter fusível, e esse fusível tem que ser especificado lá. Tem que ser do tipo GPV, qual é a corrente dele e a suportabilidade de tensão dele. Geralmente é 1000 volts, tá? E de tipo GPV e qual é a corrente que você está utilizando. Localização, tipo e características de tensão e corrente das chaves CC. Beleza? Qual corrente que a chave CC suporta e qual tensão também, que é uma tensão compatível lá com a tensão máxima de VOC do teu sistema. E localização das caixas de junção. Tem um ponto aqui que eu gostaria de salientar, né? É justamente esse. Deixa eu ver aqui. Eu vejo muitos diagramas assim, né? Por exemplo, tem aqui o módulo. Esse módulo aqui está representando o arranjo fotovoltaico inteiro, né? Sai do módulo, você representa assim, ó, um fusível, né? Fusível. Aí tem toda a parte de cabeamento CC. Aqui próximo do inversor, você representa a chave seccionadora, né? Que tem uma bolinha aqui, porque ela é interruptora seccionadora. E aqui o DPS. E logo depois do DPS, o inversor. Pergunta:
onde é que está a caixa de junção nesse diagrama unifilar, né? Porque o que dá a entender aqui, né, eu não estou vendo nenhuma simbologia explícita de caixa de junção ou de string box. O que dá a entender é que o fusível está perto do arranjo fotovoltaico, como se ele já tivesse nos cabos, ou tivesse uma pequena caixa ali com fusível e uma interconexão de fusível próxima do arranjo fotovoltaico. Tem o cabeamento inteiro aqui, depois a chave interruptora seccionadora e o DPS, né? Então, eu não sei aqui onde é que está exatamente a caixa de junção, né? O ideal aqui é que você representasse o fusível neste ponto, ó, logo antes da chave seccionadora do DPS. E a própria caixa de junção aqui, né? Você faz uma... Eu não vou fazer pontilhado aqui, mas você poderia fazer uma representação, e o DPS teria que estar dentro dessa representação, não vai ficar aqui, mas é uma representação da string box neste ponto, fusível dentro da string box, seccionadora também, DPS também, todo mundo aqui dentro. Então, eu sei exatamente qual é a localização da string box. Por quê? Eu poderia... Existem cabos hoje, cabos não, conectores, com fusível embutido. Então, pode ser que o fusível esteja realmente aqui, né, no cabo, lá na conexão do arranjo. Ele pode estar aqui, mas pode estar aqui dentro, geralmente está aqui dentro. Então, isso tem que ficar claro no diagrama. A posição da caixa de junção, se ela está perto do inversor ou não, e tem que estar perto, tá? Onde é que ela está exatamente, qual é a posição dela, e também de todos os elementos de proteção. Tem que ficar claro isso. Tá legal? Mesma coisa para a caixa de proteção CA. Alberto falou aqui, um dos problemas que sempre temos é que não se consegue as especificações dos disjuntores e DPS das string box, tá? Isso aí, Alberto, é só você pedir para mim, que eu passo o datasheet da string box para você, e tem todas as informações, tanto do invólucro, tá? As informações da caixa propriamente dita, das conexões, o diagrama das conexões, o diagrama real, né, o desenho real da caixa em 2D, e as especificações do DPS, da chave seccionadora e do fusível, se tiver. Tá? Então, isso aí é só pedir para mim, que eu passo para você sem problema nenhum, e você vai ter todas essas informações para colocar aí no relatório de comissionamento. Mais um comentário dele. Nem todos os fabricantes de string box apresentam no datasheet do equipamento todas as características técnicas dos componentes. Tá? Talvez realmente nem todos apresentam, tá? A Clamper, que é nosso fabricante, nosso parceiro, apresenta. Então, eu posso te enviar para você todas essas informações, sem exceção. O que eventualmente você queira e não tenha lá, eu posso buscar para você com a Clamper e depois passar por e-mail, mas que eu saiba, todas as informações já estão lá. Tá legal? Acho que já tem até no site disponível, cara. Sim, sim. No site já tem. A ONI é responsável lá pelo site, pelo nosso assistente, está acompanhando essa webinar hoje. Os datasheets já estão lá. Tá? Eventualmente, se precisar, eu posso passar também, mas já está tudo lá no nosso site. Vou limpar os desenhos. Agora, especificações do lado CA, tá bom? Detalhes de todos os condutores de aterramento e equipotencialização, tá? Diagrama, diâmetro e ponto de conexão, inclui detalhes da equipotencialização da armação do arranjo fotovoltaico. Onde é que foi conectado, né, o aterramento, que justamente não são aqueles orifícios, aqueles furos que os módulos já possuem para conexão do aterramento. Como é que foi feita essa interconexão? Tá? Detalhes, se quiser pode até adicionar foto, né, lembrar no seu relatório, na versão digital dele, você vai ter tudo isso para lembrar do histórico da instalação. Né, por menor, ter conexões a um sistema existente de proteção contra descargas atmosféricas, SPDA. A norma 16690 fala que você pode conectar ou não, se tiver, por exemplo, o sistema na cobertura de um edifício que possui SPDA, de uma residência ou que for que possui SPDA, você pode conectar o arranjo fotovoltaico ou não. Né? E para saber se é melhor conectar ou não, você tem que consultar as normas 5419, tá? A série 5419.
Mas se você não conectar, o diâmetro do cabo de aterramento que está sendo utilizado para equipotencializar os módulos, ele precisa ser no mínimo 6 milímetros quadrados. Tá? Se você equipotencializar o aterramento, né, do arranjo fotovoltaico, unir com o SPDA, aí já é 16 milímetros quadrados, tá? Previsto na norma. Então, isso tem que ficar explícito, se você juntou ou não e qual cabo que você utilizou. Localização e características do DPS do lado CC e CA. Tá? Obviamente, a tensão dele, tensão de clamping, corrente lá máxima. Especificação do condutor, diâmetro tipo, a mesma coisa, né? Do CC você vai fazer para o CA. Localização, tipo e característica de tensão e corrente dos disjuntores CA, tá? Mesma coisa. Localização, tipo e característica de tensão, corrente e ligação do transformador, se houver. Então, tem que ficar explícito se você está usando o transformador, seja para qualquer fim, para se adequar à norma, né, em mini geração. Pode ser necessário a utilização de um disjuntor de acoplamento, a concessionária não aceita sem disjuntor de acoplamento. Ou você pode estar aproveitando um disjuntor que já existe, de repente, numa cabine de média tensão da indústria, da fábrica, da unidade consumidora, você já está aproveitando aquele transformador. Tem que ficar claro o que você está, que tipo de esquema você está utilizando, tá bom? E quais são, se você está usando um transformador de acoplamento, quais são as características desse transformador. Perfeito? Agora, informações de operação e manutenção. Acho que isso a gente acaba esquecendo, né? O sistema fotovoltaico tem pouca manutenção, mas ele precisa de inspeção, ele precisa de manutenção periódica. E isso tem que estar discriminado lá no relatório. Então, a folha de dados técnicos dos módulos, inversores e outros componentes. Tá? Isso também é óbvio. Mas os procedimentos para verificar o correto funcionamento do sistema. Tá? Então, no manual dos fabricantes, no manual dos inversores, já tem quais são os procedimentos, né? O que fazer em caso de para cada alarme, né, do inversor, quais são as primeiras iniciativas para fazer em caso de cada alarme, onde encontrar o histórico de alarmes, o histórico de falhas daquele sistema. Você tem que colocar, você pode não colocar o que fazer, mas o que pode ser o problema, se é um problema temporário, que o cliente é só ele esperar que vai passar, e também tem que ficar claro para o cliente quando ele deve te acionar. Tá? Isso no caso ideal, ele vai saber se acontecer alguma coisa, se ele precisa te acionar ou não, é só uma coisa passageira, é só um evento passageiro. Tá? E isso, para sua referência, também é interessante. Às vezes você é um instalador que trabalha com muitos fabricantes de inversor. Né? Você tem o manual de todos eles, mas, de repente, colocar nesse relatório quais são os principais procedimentos aí para identificação de falha para aquele inversor, de acordo com o manual, é uma coisa que vai te ajudar, tá? Se você já não tiver muito acostumado com aquele fabricante, por exemplo. Algumas coisas interessantes que você encontra no manual, você pode colocar nesse relatório. Tá? Uma lista do que deve fazer em caso de falha, tá? Os procedimentos de desligamento de emergência, né? Então, sempre começando pelo disjuntor CA e depois, né, a chave seccionadora, CC, tanto para energizar como para desenergizar, começa pelo lado CA, depois vai para o CC. Recomendações de manutenção e limpeza. Tudo bem que isso é um pouco difícil de falar, mas botar assim, cravar um período. De 6 em 6 meses você precisa ou você limpar, né, o que não deve ser recomendado, a não ser que o cliente seja capacitado, mas pedir para alguma empresa parceira ou a nossa empresa mesmo fazer a limpeza do arranjo fotovoltaico. Isso aí é mais um serviço que você oferece para o cliente, é mais um serviço para o seu portfólio. E aí você não vai lá só limpar, você vai limpar, você vai inspecionar, você vai refazer uma parte do comissionamento, conferir o relatório de comissionamento que você já enviou. Existem empresas hoje que praticamente só fazem isso, né? Existem todos os tipos de instalação no mercado e muitas vezes se precisa de uma manutenção.
E você fazer um relatório de comissionamento num sistema que não tem, é um serviço a mais também, tá? Então, recomendações de manutenção e limpeza. Como eu falei, é difícil de cravar uma data, mas, de repente, se o arranjo fotovoltaico estiver visível para o cliente final, mesmo ele sem precisar subir no telhado, ele saindo da casa, ele consegue enxergar o arranjo, de repente, você pede lá para ele fazer uma verificação, né, ver se não tem nenhuma sujeira localizada que ele consiga enxergar, ou ver se o sistema ainda está gerando acima de uma certa faixa, de acordo com a geração média esperada mensal. Né? Você pode fazer, ou realmente crava uma data, olha, de 6 em 6 meses, você precisa chamar, né, a gente recomenda que você chame alguém para fazer a inspeção e a limpeza do arranjo fotovoltaico. Pode ser a nossa empresa ou não. Tá? Considerações para futuras construções relacionadas ao arranjo fotovoltaico. Tá? Então, o sistema tem uma previsão de expansão, né? Tá previsto para ele aumentar de potência. Qual é o aumento dessa potência que vai ser? O inversor que está sendo utilizado lá, ele já foi um pouco sobredimensionado, né? Superdimensionado, de forma a aceitar esse aumento do arranjo fotovoltaico que vai ter nos próximos meses, né? Em breve. Então, você pode usar aí um inversor com 10% a mais agora, ou certinho, né, 100% da potência de pico do arranjo, sendo que o sistema vai aumentar 10, 20, até 30% no futuro, você aproveitando o mesmo inversor. Isso pode ser feito. Ou, se vai entrar novos inversores, qual é a área, né, que está prevista para o aumento do arranjo fotovoltaico? E existe espaço para o posicionamento do inversor e seus dispositivos de proteção próximos, né, ou no mesmo lugar que os inversores que já estão instalados estão posicionados? Tá? Então, isso que pode ficar claro nessa documentação. Tá? Se existe previsão para aumento e onde é que estão essas informações. Documentação de garantia dos módulos e inversores. Tá? Documentação de quaisquer garantias referente à obra ou seguro. Os nossos geradores eles já vêm com seguro de instalação. Esse seguro cobre diversos pontos, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas ele cobre do início da instalação, tá, até a troca do medidor. É o último teste que foi feito no sistema fotovoltaico. Isso é mais para a empresa instaladora. De repente, você nem precisa colocar isso no teu relatório de comissionamento, a não ser que você tenha pedido uma extensão do seguro, o seguro vai cobrir aí 1 ano de operação do sistema, por exemplo, aí vale a pena você colocar. Mas se for um seguro básico para instalação, né, depois que você acabar a instalação, tiver tudo pronto, é quando o relatório vai ficar lá, né, para você e para o cliente final de referência, aquele seguro já vai ter acabado. Então, não sei se vale a pena, a não ser que você tenha contratado algo a mais. Agora, a garantia sempre, né? O documento de garantia dos módulos, dos inversores, sempre está lá. Agora, vamos falar de categorias de ensaio. Tá? Acabamos de falar de documentação, vamos falar de categorias e tipos de ensaio que podem ser feitos. Tá? Existem 2 tipos, como eu já falei, ensaios de categoria 1 e de categoria 2. Começando pelos ensaios de categoria 1, essa é a sequência mínima de ensaios que deve ser aplicada em todos os sistemas, independente da escala, tipo, localização ou complexidade. Tá? Isso é recomendação da norma, 16274. Uma recomendação da norma, qualquer tipo de sistema você pode fazer esses ensaios, tá? Para saber se está tudo ok, você não deixar lá gerando com alguma pendência. Você quitar tudo, deixar ele gerando com tudo ok. Né? Então, ensaio dos circuitos de corrente alternada, continuidade da ligação à terra ou dos condutores de equipotencialização, ensaios de polaridade, ensaios das caixas de junção, ensaios de corrente das séries fotovoltaicas, ensaios de tensão das séries fotovoltaicas, ensaios funcionais e ensaio da resistência de isolamento do circuito CC. Tá? Então, esses são os ensaios que podem ser aplicados em qualquer escala, tá? O sistema pequeno ou grande porte. Bom, opa.
Ensaios de categoria 2. Esses ensaios, eles só são aplicados em sistemas de maior porte, tá? Deixa eu ver aqui. Esses ensaios aqui, né, geralmente a gente está falando de mini geração ou usinas, tá? Microgeração não. A não ser que realmente você tenha à disposição desses equipamentos ou queira fornecer um serviço a mais para os clientes. Mas eles são ensaio de curva IV, né, a curva característica das séries fotovoltaicas, e inspeção com câmera infravermelha, tá? E quando um ensaio de curva IV for realizado, ele fornece um meio aceitável para medir a corrente de curto-circuito e a tensão de circuito aberto. Então, você não precisaria, né, você ter esse ensaio, que é de categoria 1, se você já fizer direto um ensaio de curva IV, que é um equipamento bem mais caro e um pouco mais complicado de se fazer, mas que eu vou falar aqui de qualquer forma. Tá? É uma tecnologia que já existe, está à disposição e para usinas de maior porte é aplicada sempre. Então, basicamente, para você fazer esses ensaios de categoria 2, todos os ensaios de categoria 1 têm que ter sido feitos e estarem ok. Né? Porque não adianta você começar uma coisa mais complexa, fazer uma coisa mais complexa, se o mais básico ainda não foi feito. Tá? Então, basicamente, os ensaios de categoria 1 são mais... Oi? É só. Você trocou o slide, achei que você ia entrar no outro assunto. Eu ia comentar ia falar sobre 2 comentários que teve no chat. Uhum. O primeiro é sobre a Paola, comentou que ela fechou um sistema com a gente, mas ela teve dificuldade de achar toda a documentação que você mencionou naquele slide. E aí, eu ia só explicar isso, eu escrevi lá, mas só para deixar isso registrado de alguma forma, que a gente tem todos os datasheets dos produtos disponíveis no site dentro da parte de catálogo. Então, se você entrar lá, você vai encontrar os datasheets todos. Porém, os termos de garantia e os testes de Inmetro que ela mencionou, ela teve dificuldade de achar no site, porque não tem lá mesmo. Não tem. Ainda é uma coisa que a gente tem que ajustar e vai ajustar, mas os nossos vendedores, no caso, estão aptos a responder isso, tem todas as informações, assim como o Marcos, assim como o Raoni, assim como eu, qualquer pessoa da Win que você conseguir falar, Tem essas informações. tem essas informações. Mas, de qualquer forma, esse é um ponto relevante, Paola. A gente vai ajustar isso para colocar lá disponível para download também e facilitar esse processo, né? Para você não precisar falar com ninguém já para ter essa informação. E um outro questionamento foi o do Alberto, que perguntou sobre que documentação seria essa da garantia. Aí eu não sei se ele está se referindo a essas garantias que cada fabricante tem, aí tem um termo de garantia para cada um ou alguma outra, não ficou muito claro. Uhum. Não, seria a garantia do fabricante mesmo. Pode ter outras garantias. A garantia do seu serviço, por exemplo. Se você der a garantia do serviço de um ano, a garantia da instalação como um todo, isso tem que estar na tua documentação. Tem que estar claro para o cliente. Né? Até se outra empresa aí vier a fazer algum tipo de serviço, tem que primeiro contatar você, porque está dentro da tua garantia. E eles não vão poder mexer lá, e depois que outra empresa mexe no teu sistema, compromete a sua garantia. Então, isso não pode acontecer, você não vai se dar a esse risco. Tendo outras garantias de serviço, ou até mesmo do fornecedor, além das garantias do fabricante, tem que incluir também, tá? Além das garantias do fabricante. Tá? São mais ou menos as mesmas para todos os melhores equipamentos do mercado. Né? Mais alguma coisa, Anderson? Tá. Então, os ensaios de categoria 1 são ensaios básicos, né, como a gente falou, ensaios de continuidade e polaridade. Né, primeiro, então, o ensaio de continuidade elétrica deve ser realizado em todos os condutores de aterramento e equipotencialização, com um equipamento de medição adequado, pode ser um multímetro. Tá? A continuidade da ligação ao terminal de terra principal também deve ser verificada. Tá? Então, você vai com o multímetro, por exemplo, você pode até, para verificar se está tudo equipotencializado lá em cima, você pode usar um condutor de teste, um cabo de teste, um cabo de terra normal, colocar lá em cima, né, trazer lá de cima para a parte de baixo, né, além do cabo que já está passando mesmo, está indo para o barramento de equipotencialização, e você, com o multímetro, você verifica a continuidade dos dois. Então, queria fazer uma representação aqui, o que pode ser feito nesse caso. Eu tenho... Opa!
Tem aqui minha sequência de módulos. Nossa. Todos equipotencializados, né? Eu estou representando aqui, tá, vou representar aqui a equipotencialização entre eles, lá em cima. E dali desce um cabo, né, o cabo de aterramento, que está indo aqui para um barramento de equipotencialização. Você pode, além desse, aqui está o telhado, tá? A divisão entre o telhado e o resto da casa ou da unidade. Você pode trazer um cabo de teste daqui, do último módulo do arranjo equipotencializado, até aqui, tá? Do lado do barramento. E aí, com o multímetro, né? Com o multímetro você lê, né? A continuidade, né? A resistência entre este ponto aqui e o barramento, tá? Se você sabe qual é a resistência do cabo, desse cabo de teste, você sabe qual é a resistência total aqui do arranjo todo. Então, assim que você pode medir uma equipotencialização, né, a resistência do aterramento. Tá? Isso é uma forma de fazer, é só uma ideia para fazer. Devem ter várias outras. Tá? Então, aqui. Além de verificar localmente, né, módulo a módulo, né, a equipotencialização da estrutura, e lá da estrutura para o barramento de equipotencialização, descendo com cabo de teste, como eu mencionei, você vai ter que fazer um ensaio de polaridade, tá? Isso aí é outro ensaio, mas eu coloquei os dois no mesmo slide aqui. A polaridade de todos os cabos CC deve ser verificada. Então, basicamente, é com o multímetro, verificando, claro, que o multímetro ele atende a classe de tensão que precisa ali para medir o circuito aberto, tá? Quando já tiver instalado na seccionadora, já está protegido, você não vai medir ali a string inteira no cabo, tá? Pode não ser seguro. Você vai botar as pontas de prova e verificar, né, onde é que está o sinal de menos, né? Se positivo e negativo colocou no vermelho e preto, não tem que ter sinal de menos nenhum, tá? Mas esse é um erro muito difícil de acontecer. Você deve estar pensando, pô, isso nunca vai acontecer para mim. Só que em usinas de maior porte isso fica mais difícil, né? Então tem que ser feito ensaios de polaridade e se aplica até para usinas de maior porte, porque acabam tendo muitas strings. Então a verificação é ainda mais importante quando você tem um sistema com muitas strings. Justamente para verificar se você não conectou, não crimpou um conector errado, mais quando tinha que ser menos. Só isso. Ensaio da string box, tá? Tem um procedimento aqui para ensaio da string box e basicamente você vai testar os fusíveis dela, tá? Porque o resto, circuito aberto e corrente nas strings é um outro teste, tensão e corrente dos módulos, do arranjo fotovoltaico. Então aqui você vai focar em string boxes que possuem fusíveis. Se não possui fusível, você vai fazer algo similar, tá? Então, instalar todos os fusíveis negativos para que as séries tenham um barramento negativo em comum, né? Então, deixa só os negativos instalados. Geralmente, quando tem fusível, tem positivo e negativo, apesar de só precisar do lado positivo, não precisar necessariamente de fusíveis negativos, mas geralmente vem. Então, você deixa só os negativos ligados para estar tudo potencializado lá no barramento menos, no barramento negativo. Não inserir nenhum fusível positivo ainda nesse passo, tá? E, com a seccionadora desligada, medir a tensão de circuito aberto da primeira série fotovoltaica e assegurar que esse é o valor esperado. Então, você não vai medir de uma a uma, né? Você vai lá com o multímetro, botar no menos e o positivo do multímetro vermelho, colocar lá no positivo da primeira série que está sendo testada e fazer a leitura de tensão. Opa, a tensão aqui está de acordo com o que eu esperava pelo datasheet, né? Ela vai ficar aí mais ou menos 5% do datasheet para qualquer horário do dia, enquanto tenha sol, né? Está de acordo com o que eu espero. Então, você vai fazer o seguinte agora, você vai colocar o teu cabo preto do multímetro, que é a tua referência, nessa primeira série que você já testou, e o cabo positivo você vai colocar, né? O terminal positivo você vai colocar na outra, tá? Na série seguinte. E a leitura tem que dar próxima de zero, tá? Porque a leitura de tensão entre uma série e outra, né, sendo que as duas são positivas, tem que estar próxima de zero. Aí você vai lá testando uma a uma.
Ou, se quiser, faz o contrário, deixa tudo negativo e vai. Mais fácil até testando série por série no fusível, a tensão de circuito aberto. Então, você está testando ali se está tudo certo em termos de tensão nos fusíveis. Tá? Não chegou ainda na seccionadora, você não está testando na seccionadora. Você está testando primeiro os fusíveis, na string box. Tá? Basicamente, é isso. É um ensaio bem simples. Agora a gente vai chegar em corrente e tensão nas séries. Tá? O ensaio deve ser realizado em condições estáveis de insolação, e os valores medidos devem ser comparados com os valores esperados. Isso, gente, é muito importante para a medição de corrente. Para a medição de tensão, nem tanto, mas para medir corrente, o céu tem que estar aberto, tá? Tem que ser uma condição estável, e o ensaio não pode demorar tanto. Se você mediu a corrente de curto-circuito agora, em uma das séries, você não pode esperar, medir uma corrente de curto-circuito agora, 11 horas da manhã, vou almoçar, quando eu voltar, eu meço as outras, porque vai ser uma corrente bem diferente. A corrente varia muito com a insolação, tá? O sol vai ter mudado de posição. Então, você tem que fazer todos os ensaios de corrente no mesmo momento, tá? Então, o que você vai fazer? Como é que você vai fazer o curto-circuito, tá? Isso aí, eu estou falando aqui, mas se for fazer esses ensaios, sugiro fortemente olhar a norma, que ela descreve mais detalhes, tá? Eu só estou pegando parte dela aqui. Ela descreve em mais detalhes como fazer esse procedimento, tá? Esses ensaios têm que ser feitos por profissionais qualificados e com os EPIs, os equipamentos de proteção individual corretos, os instrumentos de medição corretos também, para que dê tudo certo. Então, basicamente, a forma mais fácil de fazer um ensaio de curto-circuito é com a seccionadora aberta e os fusíveis já ligados, se tiver fusível, a seccionadora aberta, você criar um curto-circuito lá, pegar um cabo, né, um cabo do mesmo tipo que está sendo usado em todo o arranjo fotovoltaico, um cabo de 6 milímetros fotovoltaico, e fazer, né, um curto entre o positivo e o negativo da saída da seccionadora. Tá? Faz ali, né, esse curto, ela aberta ainda, coloca o cabo lá, em uma das séries só, e liga. Tá? Liga a série. Não conectou nada com o inversor ainda. Até aqui não conectou nada com o inversor. Você liga a série com a seccionadora, porque a seccionadora ela consegue interromper, uma seccionadora interruptora, tá? Ela consegue interromper a corrente de curto tranquilamente, sem problema nenhum. Então você liga ali, vai ter a corrente de curto circulando, 10 amperes, 10,5 amperes, não é muito superior à corrente nominal do sistema. Você pega o alicate amperímetro, né? E mede ali. Com alicate amperímetro é a melhor forma de medir as correntes, tá? Então, quem não tem alicate amperímetro, é interessante aí adquirir, senão você não vai conseguir medir bem a corrente de uma forma realmente segura, não que eu saiba assim a princípio. O alicate amperímetro é a melhor forma, coloca lá no modo corrente contínua e mede a corrente, e aí você não vai comparar essa corrente com a corrente do datasheet, porque ela vai ser bem diferente. Tá? Porque a corrente do datasheet está em uma condição STC de 1000 watts. Você não vai ter 1000 watts por metro quadrado ali, né, naquele momento. Muito raro isso acontecer. Então, vai ter uma leitura de corrente diferente. O que você vai fazer é comparar essa leitura de corrente qualitativamente, tá? Com as condições NOACT, tá? Não STC do datasheet, mas NOACT, que são as condições nominais de operação, tá? Essa corrente de curto-circuito, compara com ela lá. E aí, essa NOCT é 800 watts por metro quadrado de radiância, 20 graus Celsius temperatura ambiente e uma velocidade de vento de 1 metro por segundo. Tá? Isso já está no datasheet. Você vai comparar qualitativamente, assim, ver se mais ou menos está no valor que esperado, mas mais importante do que isso, você comparar se essa corrente está igual para todas as strings. Você tendo mais de uma string, medir na mesma hora, fez a leitura, anotou, tirou foto, desliga, tira aquele curto-circuito, põe na outra chave seccionadora, ou dentro da mesma chave seccionadora, na outra string, e faz o ensaio novamente, mede novamente, tá? Com a condição de clima estável. E vê qual é a diferença entre uma e outra. Se elas estão em paralelo, ou elas têm a mesma quantidade de módulos associados em série, e os módulos todos na mesma orientação, as correntes lidas elas têm que ser parecidas. Quanto? Mais ou menos 5% parecidas uma com a outra, para você verificar que você fez todas as conexões corretas ali, tá?
Então, o ensaio de curto-circuito é basicamente esse, tá? Nunca fazer o ensaio de curto-circuito, assim, de corrente, direto no conector, obviamente, porque o conector, ele não tem capacidade de interromper o curto, tá? Isso pode ser óbvio, mas acho que óbvio precisa ser dito, é o que a gente fala na UIN, tá? Você tem que usar um dispositivo adequado para interromper a corrente de curto-circuito. Esse dispositivo é uma chave seccionadora que tem a função de interrupção, que as nossas têm, tá? As nossas Steg Box, todas elas têm essa função, fazer pela seccionadora. Existem outras formas de fazer também que a norma aborda, essa aqui é a mais simples. Agora, medição de tensão na série. Isso é mais fácil, tá? É só abrir a chave seccionadora e medir positivo e negativo na chave seccionadora direto, tá? Positivo e negativo, medir as séries todas e verificar se as tensões elas estão de acordo com o datasheet, STC, e também de acordo, entre elas, são tensões parecidas, tá? Basicamente isso. Aqui tem uma representação de como está sendo feita essa leitura, né, de corrente de curto-circuito e tensão de circuito aberto. Isso aqui foi retirado do livro Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos, do Centro de Pesquisa da Eletrobras. Aqui ele não representou bem a chave seccionadora, não representou. Tá? Esse curto aqui é um curto simbólico, mas você, no lugar desse curto, você não vai colocar um cabo, mas vai ter, como eu já falei, um dispositivo adequado para fazer a leitura com alicate amperímetro. Depois, medição de circuito aberto, você vai abrir também com um dispositivo adequado e fazer a leitura nas séries. Se você quiser, também pode fazer leitura individual nos módulos com a série aberta, tá? Então, a leitura da forma clássica, módulo a módulo, se você quiser. E, por último, na categoria 1, medição da resistência de isolamento. Então, a norma, ela dá uma tabela, tá? E diz que existem 2 métodos de ensaio para você ensaiar a resistência de isolamento. O método 1 é um método mais simples, tá? Que você faz o ensaio de resistência de isolamento separado, tá? Do polo positivo e do polo negativo do arranjo fotovoltaico. Então, primeiro, usando um megômetro, tá? Ou um aparelho de medição adequado para medição de isolamento, você vai colocar ele no terminal de terra, no barramento de equipotencialização, ou algum outro ponto que você possa medir o aterramento. E o positivo você vai colocar primeiro no polo positivo, né? A outra ponteira de prova do megômetro você vai colocar no polo positivo. Isso tudo com o sistema totalmente desligado. Não conectou com o inversor, já conectou, mas a chave seccionadora está aberta, tá? Seccionadora aberta, você vai conectar a outra ponta de prova do megômetro no terminal positivo. Vai fazer a leitura. Depois vai conectar a outra ponteira de prova no polo negativo e vai fazer a leitura de novo. Tá? Então, dependendo da tensão de circuito aberto do sistema, você tem tolerâncias diferentes à resistência de isolamento segundo a norma. Norma não é 16690, estou falando aqui sempre como referência a 16274, tá? Comissionamento dos sistemas fotovoltaicos, 16274, como está escrito aqui. Então, se o seu sistema tem entre 120 e 500 volts de tensão de circuito aberto, e repara que não é só tensão de circuito aberto, é tensão de circuito aberto multiplicada por 1,25. Tá? E essa tensão de circuito aberto é em STC, ou seja, ela é do datasheet. Tá? Então, a tensão de circuito aberto esperada em STC para o arranjo, vezes 1,25. Se esse valor estiver entre 120 volts e 500 volts, então a sua resistência de isolamento mínima é 1 megaohm. Se for abaixo de 500 volts, acima de 500 volts, também 1 megaohm, tá? A tensão de isolamento mínima tem que ser acima, de 1 megaohm. Se for menor do que 120 volts, então são 0,5 megaohms. É uma resistência de isolamento que pode ser menor. E qual é a tensão de ensaio que você vai configurar lá no teu megômetro ou teu aparelho de medição de resistência de isolamento? Para cá é 250 volts, para cá é 500, e se for acima de 500 volts, você vai configurar em 1000 volts a tensão de ensaio. Tá?
Se você optar pelo método de ensaio 2, ele é o seguinte: você vai curto-circuitar o polo positivo com o negativo do arranjo fotovoltaico, tá? E depois vai medir a resistência de isolamento, ainda com o sistema todo desligado, né? Então, são essas leituras aqui que você vai fazer. É a mesma coisa, tá? As mesmas tensões de ensaio, as mesmas resistências de isolamento mínimas, mas o mais fácil mesmo, diretamente, que você pode fazer em termos de ensaio, é o método de ensaio 1. Tá? Mas os valores são os mesmos para tanto com o método de ensaio 1 como o método de ensaio 2. Só, como sempre, prestar atenção no procedimento, tá? E nos EPIs e nos aparelhos de medição que vocês estão utilizando. Mas a tabela é essa, tá? A referência que vocês vão ter é essa tabela da 16274. Dúvidas até aqui, gente? Anderson, tem alguma aí que você encontrou até esse momento? Que eu acabei em ensaio de categoria 1. Acabamos a primeira parte. Vamos lá, tem umas dúvidas sim. O Lucas perguntou o seguinte: referente aos instrumentos de medição, multímetro, alicate amperímetro, etc., é necessário que estejam com certificado de calibração em órgãos oficiais? É interessante, tá? Como eu falei, a referência é para você, né? Então, se ele tem um certificado de calibração, é mais uma segurança para você, tá? Se o equipamento é novo, ele já vem com aquele certificado de venda mesmo do equipamento, e você tem confiança no aparelho, né? Então é seu critério mesmo, não diz nada específico, pelo que eu lembro, necessitando do certificado de calibração para algum fim, mas você tendo, é mais segurança para você. Entendi. O outro questionamento foi do Alberto, relacionado ao livro da Eletrobras que você mencionou. Se você puder passar a referência aí depois para ele. Vou passar Jogar sim, no e ele chat está aí. disponível na internet. Legal. Estou escrevendo aqui. Um outro Manual de questionamento. Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos do Cresesb Eletrobras, tá? Beleza. Ele acabou de mandar um outro questionamento que é em relação ao método 2. O sistema fotovoltaico não tem como desligar. Eu não sei, acho que isso é uma afirmação. Outra coisa, se está curto-circuitado, a tensão do sistema é zero. Dois comentários que ele fez aí. É verdade, se você está curto-circuitando positivo e negativo, a tensão entre positivo e negativo é zero, tá? Perfeito. Mas o que a gente está medindo aqui é resistência de isolamento. Então, um dos terminais do megômetro vai estar no barramento de aterramento, tá? Ou no condutor de aterramento, e o outro vai estar, né, no polo positivo e negativo juntos, ao mesmo tempo. Então, você não está medindo a tensão entre o positivo e o negativo. Você está medindo, aplicando uma tensão, na verdade, nos dois polos ao mesmo tempo, entre os dois polos e o aterramento. Então, é uma coisa diferente. Deixa eu representar, né? Eu tenho aqui o que a norma sugere, né? Um possível de ser feito. Tem o Na próxima positivo. apresentação Né? de slide, a gente tem que deixar um espaço para desenhar. Um quadradinho. Eu esqueci disso. Eu esqueci disso. Então, o que você faz aqui? Você, através da chave seccionadora, né? Você faz um curto entre o positivo e o negativo. Aqui desse curto sai um terminal aqui para uma ponteira de teste, né? Do megômetro. E do outro lado você vai ter o barramento ou condutor de aterramento para fazer a leitura, né? Aplicar uma tensão aqui. O megômetro ele vai aplicar uma tensão aqui. E essa tensão você configura de acordo com essas tensões de ensaio, tá? De acordo com a tensão de circuito aberto do sistema, e vai fazer a leitura de resistência entre positivo e negativo ao mesmo tempo para a Terra. Ou vai fazer separado, primeiro para o positivo e depois para o negativo, e as duas têm que ser superiores, tá? A essa tabela aqui. Meio ou 1 mega-ohm. Tá claro? Beleza, fechou. Só essas perguntas. Perfeito. Bom, obrigado, gente, pelas perguntas, comentários, adições. Alberto, muito ativo aí hoje. Valeu, Alberto. Chegamos
na categoria 2, né, a medição da curva IV do arranjo fotovoltaico. Essa categoria aqui, Anderson, acho que você sumiu. Se puder falar alguma coisa aí para ver. Eu não sei se está com algum problema aí de conectividade. Mas a categoria 2 é a medição da curva IV. Como é que você faz essa medição? Né, são aparelhos específicos, aparelhos especiais. São traçadores de curva IV. Existem alguns no mercado. Eu coloquei aqui 2 imagens. Tá? A gente não vende esse tipo de equipamento, mas existem fornecedores especialistas no mercado sobre isso. Então, tem dois exemplos aqui. E ele geralmente tem um sensor de temperatura e radiância que fica lá no arranjo fotovoltaico, acoplado no arranjo fotovoltaico, fazendo essa leitura. E o próprio medidor, o analisador, o traçador da curva IV, ele é conectado nos terminais das séries fotovoltaicas. E o que esse traçador faz? Sem conectar o inversor, né? O traçador, ele varia a sua resistência de entrada, tá? Ele atua como carga, né, no arranjo fotovoltaico. Ele vai desde a condição de corrente de circuito, né, carga zero, impedância zero, internamente nele, vai aumentando essa impedância, aumentando a resistência interna dele, e vai medindo corrente, tensão, corrente, tensão, corrente, tensão, até chegar na tensão de circuito aberto, que ele está com uma resistência interna tão grande que já chegou no ponto de tensão de circuito aberto do arranjo fotovoltaico. Fazendo essas leituras, ele vai traçar, no final, a curva, tanto a curva de corrente por tensão, como a curva de potência por tensão. E você vai conseguir visualizar essa curva. Então, cada aparelho desse tem configurações e plugins, digamos assim, diferentes, né? Tem opções diferentes de funcionamento. Aí vai depender de cada fabricante. Mas, basicamente, é o que o traçador de curva IV faz. Tá? Varia a sua carga de entrada para conseguir traçar uma curva característica do arranjo fotovoltaico, da série ou do módulo. Tá bom? Então, basicamente, tem algumas restrições para fazer essa medição de curva IV. Né? Como ela é uma medição mais complexa, com equipamento mais específico para usinas maiores, e a sensibilidade de você traçar a curva IV inteira é maior, tem que ter algumas condições para isso ser feito, para esse ensaio ser feito. Tá? A primeira, é claro, o tempo tem que estar aberto, mas além disso, as medições devem ser realizadas em condições de radiância de pelo menos 700 watts por metro quadrado, medido no plano dos módulos. Então, aquele sensor de radiância que tem lá no kit de traçador IV vai estar lá em cima, tá, ligado com o módulo, vai estar se comunicando ou por cabo ou por GPR, ou por rádio, né? RF, com o traçador, com o equipamento que vai estar lá, vai estar fazendo a medição na string box, provavelmente. E você vai estar vendo a leitura. Para fazer a curva característica, para traçar ela, ele tem que estar lendo pelo menos 700 watts por metro quadrado de radiância instantânea. Tendo isso, você vai poder inicializar a curva. Ele vai fazer o ensaio e vai te entregar a curva e gerar um relatório sobre isso. Além disso, o ângulo, né, o ensaio tem que ser feito no momento do dia em que o ângulo entre o Sol e o arranjo fotovoltaico não passe de 22 graus e meio. Tá? Isso é um pouco mais difícil de medir, mas o que ele está falando aqui é que o Sol ele tem que estar bem orientado, bem assim, em cima do arranjo fotovoltaico. Ou seja, se eu tenho um sistema com 2 orientações, uma para cá, tá? E a outra para cá, eu não posso traçar a curva e ver desse arranjo aqui, que está com orientação para essa direção, quando o Sol está aqui, do outro lado. Eu tenho que esperar o Sol estar desse lado aqui, o lado do arranjo que eu quero medir, que ele está orientado para o arranjo, para fazer essa leitura. Então, não só a restrição de radiância, mas também restrição quanto ao posicionamento do Sol para o arranjo. Se essas duas restrições elas forem satisfeitas, o traçador consegue fazer uma curva precisa. Tá? É claro, né, a série, o arranjo ensaiado deve estar isolado e conectado ao traçador da curva IV.
O traçador da curva IV deve ser programado com as características da série ou arranjo ensaiado. Então, ele vai pedir algumas condições padrão de teste dos módulos que estão sendo utilizados naquela string, e você vai inserir, né, esses dados de acordo com o datasheet. Aí ele vai conseguir fazer uma curva ainda mais exata. E o medidor de radiância associado ao dispositivo de ensaio deve ser montado no mesmo plano dos módulos e sem interferência de qualquer sombra localizada. Conferir se o medidor de radiância está longe, afastado de qualquer sombra. E sempre que a célula de referência é utilizada, deve ser a mesma tecnologia de célula que as do arranjo fotovoltaico ensaiado. Então, geralmente, esses medidores de radiância são a célula utilizada, ela é também de silício cristalino. Só vai dar alguma divergência se você estiver ensaiando, por exemplo, um arranjo com filmes finos. Tá? Então, você tem que verificar com o fabricante se tem um medidor de radiância com essa tecnologia. Tá? Mas, geralmente é de silício cristalino. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, basicamente é isso. Condição de radiância, verificar, montar, né, tanto o sensor de temperatura como o sensor de radiância lá em cima. O sensor de temperatura, geralmente, ele fica atrás do módulo, tá? Ele fica localizado ali para medir realmente a temperatura da célula na parte de trás do módulo e não causar nenhum tipo de sombreamento. E eles vão estar se comunicando com o traçador de curva IV. É isso. E que tipo de defeito você pode medir, tá? Você pode verificar assim, defeitos de fabricação, né? Se células ou módulos estão danificados, na instalação houve alguma quebra lá, você vai ter que usar os módulos de usinas de grande porte, módulos reserva, né? Você vai ter que usar um dos módulos de reserva, porque durante a instalação você acabou eventualmente quebrando, quando tem 5.000 módulos. Você tem que ter alguns módulos de reserva. Tá? Pode dar um problema aí em alguns dos módulos que foram instalados. Então, você vai lá substituir. Tá? Ou se tiver que acionar o fabricante e garantir, se você quiser fazer isso, mas às vezes não dá, porque o tempo de reposição é grande, você já quer repor logo. Então, ele vai te dizer se a tua conexão foi certa, se existem células danificadas, diodos de bypass em curto-circuito, se existe algum sombreamento localizado ali que você não está conseguindo ver, às vezes tem uma sujeira ou tem alguma coisa algum sombreamento que você não está conseguindo encontrar. Em usina de grande porte é difícil de ver isso, então a curva IV vai te dar se tem algum sombreamento que não está previsto, tem às vezes um mato, um capim alto, até sombreando o módulo. Se está tendo algum tipo de descasamento de parâmetros, né, mismatch, e se tem algum tipo de resistência paralela ou série excessiva com as células, e aí seria um defeito de fabricação também. Tá? Ou seja, o módulo já veio de fábrica com uma resistência alta, ou com diodo de bypass em curto-circuito, alguma coisa do tipo. Mas geralmente são questões relacionadas à instalação que na hora você consegue resolver. Tá? E para fazer apenas a análise da forma da curva, se você não quer traçar a curva real, digamos, a curva em condições padrão de teste, você só quer analisar a forma da curva, então esse ensaio pode ser feito, não existe tolerância assim, em relação à direção do Sol, e a irradiância tem que ser só superior a 300 watts por metro quadrado. Se você só quer analisar a curva em si, não precisa, através da curva, pegar os valores de VOC e ISC, entre outras coisas, você só precisa de 300 watts por metro quadrado. Como é que você analisa a curva? Desculpa. Já pulando aqui, como é que você analisa a curva? Eu vou falar já, mas basicamente a curva normal é em vermelho, tá? Essa imagem, por sinal, também foi tirada do Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos do GSESB. E tem alguns parâmetros aqui que você pode verificar pela curva IV. Mas antes disso, calma aí. Não, é basicamente isso mesmo. Tá? Todos os parâmetros que podem ser analisados a partir da curva. Você pode verificar se tem alguma reação na corrente de curto-circuito, se o ponto aqui está mais baixo do que o esperado.
ou uma redução na tensão de circuito aberto, se ele também ela está inferior ao que era esperado pelas condições padrão de teste, porque, como eu falei, o equipamento já vai corrigir essa curva aqui para condições padrão de teste, porque ele está medindo temperatura e radiância, então ele consegue fazer essa correção da curva real para a curva em STC. Você consegue verificar se teve reduções. Se a curva está muito inclinada, indica uma resistência em paralelo alta, está muito inclinada na parte horizontal, ou se ela está muito inclinada na parte vertical, é uma resistência em série muito alta. O ponto de máxima potência, se ele está abaixo do que o esperado, né? Então esse joelho ele está em um ponto diferente, né, do que o esperado. E se tiver dois picos na curva, né, dois pontos como esse aqui, ó, tem um ponto aqui de máxima potência, um joelho aqui e um joelho aqui. Dois joelhos mais um terceiro nesse ponto. Isso significa sombreamento, tá? Ou problema de mismatch. Se tem 3 pontos, significa que são pelo menos 2 pontos de sombreamento. Se tem dois joelhos, pelo menos um ponto de sombreamento. Então, aqui você consegue identificar um sombreamento que não estava previsto só pela análise da curva. Tá? Como eu estava falando, a análise visual da curva, só para saber se tem mais picos, se tem algum sombreamento, você não precisa ter 700 watts por metro quadrado. Mas, para verificar redução na corrente de curto-circuito ou redução na tensão de circuito aberto, aí precisa. Tá? Precisa satisfazer aquelas condições iniciais. Tá legal? E por último, a gente tem aí a inspeção com a câmera infravermelho. Tá? Então, você pode usar um medidor de infravermelho, aquele que a gente usa também para inspecionar quadros elétricos normais, para ver se todas as conexões ali, você apertou bem as conexões, estão no torque certo. Se tiver alguma conexão frouxa, e elas, conexões frouxas são o principal motivo para arco elétrico, né, e incidentes em sistemas fotovoltaicos. Se tiver alguma conexão frouxa, ela vai ficar sobreaquecida e você vai conseguir ver lá pelo infravermelho. Então, você consegue verificar se as conexões estão bem apertadas. Depois que o inversor já está ligado, o sistema já está conduzindo corrente normal, verifica na string box e na caixa de proteção CA. Tá? Assim como na conexão que você fez no quadro de distribuição. E, por último, ver lá nos próprios módulos. Tá? Naturalmente, os diodos de bypass, as caixinhas de junção na traseira dos módulos vão estar em uma temperatura mais alta, tá? Porque passa muito mais corrente por lá. Mas, assim, comparativamente entre os módulos, tá? A temperatura tem que estar parecida. Entre as caixas de junção também, a temperatura tem que estar similar. E se tiver algum sobreamento localizado, algum ponto aí de hotspot, algum sobreaquecimento em alguma das células, você também consegue ver com essa leitura de infravermelho. Tá bom? É basicamente isso. Então, é uma outra medição importante, mas que principalmente para a parte de instalação elétrica. Também, né, lembrando, infravermelho e traçador de curva IV são ensaios de categoria 2, geralmente para usinas maiores. Os outros são os ensaios mais básicos, são para usinas menores. Tá? Microgeração ou qualquer tipo de usina, na verdade. Eles se aplicam a qualquer usina. Então, esse foi o conteúdo que passamos hoje. A gente conseguiu fechar praticamente em 1 hora, tá? Não tomar tanto tempo de vocês e passar muita informação. Eu espero que vocês tenham gostado. Anderson, tem mais algum comentário, alguma Acho que pergunta? o última pergunta que ficou sem resposta foi da Paola, perguntando se a gente tinha alguma marca de referência em relação ao traçador. Se ela tinha alguma indicação que você poderia fazer em relação a isso. Alguma indicação, tá? Eu até tenho, né? Mas assim, se você colocar traçador de curva IV no Google, acho que você vai encontrar marcas de qualidade, as primeiras, né? Tem fornecedores no Brasil, tá? Eu não sei se eu posso indicar aqui dessa forma. Pode falar aí, cara. Mas... Fala sem medo aí. Fala. Pode falar aí, fala sem medo. Não, cara, assim, tem o Solar IV, eu acho que se escreve assim, né? Solar IV.
Mas tem um outro também que é a Omni Raoni, se Power quiser falar aí alguma Electronics. coisa também. Ela fala... Oi? Não, eu só comentei que Raoni, se tiver assistindo a gente, quiser uma indicação também, não tem problema. Ela própria falou assim, eu sei que é delicado isso, mas hoje temos muita informação e variedade. E, tipo, pode confundir de fato. Você entra na internet tem 200 marcas diferentes, sei lá. Deixa eu ver aqui se eu consigo lembrar da... Que agora de cabeça não lembro. Então, esses dois aqui, tá? Esse kit aqui, ele é comercializado pela Omni Power Electronics aqui no Brasil. E esse aqui, não sei exatamente quais são os representantes desse kit, mas os dois são importados. Esse aqui eu acho que se chama Solar IV, tá? E esse outro eu posso passar para você em particular depois, tá? Eu não Beleza. lembro exatamente o nome agora. Tranquilo. Até o Raoni colocou aqui o nome da marca também, mas acho que é isso. Acho que é a última pergunta que a gente tinha para responder. Paula aqui está agradecendo pela indicação. Enfim, a gente também quer agradecer a presença de vocês, a participação de vocês, o tempo. Como o Marcos falou, a gente fez algo um pouco mais curto hoje, mas eu acredito que foi muito rico o conteúdo. E, e é isso. Quer falar mais alguma coisa, Marcos? Uma Não, só isso, gente. A consideração? gente vai continuar com esse webinar semanal, tá? É um trabalho, bastante trabalho para a gente, mas eu acho que é um conteúdo que vale a pena para vocês e que faz diferença no dia a dia de vocês. Aproxima também a gente, mantém a gente sempre em contato, sempre com essa parceria, trocando informação. Vocês também dão um feedback muito bom para a gente, fornecem muitas informações relevantes e, inclusive, dão muitas ideias para outros webinars que a gente pode fazer. Eu recebo muito contato por WhatsApp. Então, os nossos contatos estão aí, procurem a gente, deem assim, indicação de webinar, de tema que a gente pode fazer, temas que são atuais, de repente, nem algo tão técnico, mas alguma parte mais comercial, ou falando de repente, alguma regulação, discussão, mesa redonda que vocês gostariam que a gente fizesse, coisas assim, não, de repente, não tão um webinar tão linear, mas assim, a gente está super aberto a sugestões, a gente faz isso para vocês, e vai manter fazendo isso semanalmente, toda terça-feira a princípio. Tá legal? Fiquem antenados que a gente vai estar sempre se falando. E sigam a gente nas redes sociais, principalmente Instagram. Tá sempre tudo lá. Só isso, tá? Obrigado a todos.